Em menos de 2 anos, um oficial das SS desencadeou um reinado de fogo. Mais de 3.000 civis morreram ardendo vivos. Aldeias inteiras foram reduzidas a cinzas. As famílias eram trancadas em suas casas sem saída, transformadas em fogueiras humanas. O seu nome percorreu 3 países ocupados como um sussurro de terror. Não eram execuções militares, era puro sadismo. As aldeias ardiam em rituais de destruição. Celeiros, igrejas e escolas eram convertidos em armadilhas mortais. Décadas depois, os sobreviventes testemunhariam ter visto famílias inteiras perecerem presas nesses edifícios incendiados. Como um só homem transformou as chamas na sua assinatura pessoal de morte? Por que o Reich o premiou por sua brutalidade? E o que ocorreu quando a justiça finalmente o alcançou? Esta é a história do incendiário do Reich, o carrasco que semeou o terror com fogo e que terminou consumido por ele. O destino de um dos carrascos mais impiedosos das SS começou a se forjar entre os escombros de uma Alemanha derrotada e humilhada. Nas ruas pavimentadas de uma cidade industrial, onde a fuligem das fábricas se misturava com a amargura da derrota, nasceu em 1918 uma criança cuja infância seria marcada pela fome, pela miséria e por um ressentimento que cresceria como uma planta venenosa em terreno fértil. Seu pai, um ferroviário de mãos calejadas e olhar duro, retornava todas as noites com histórias de demissões em massa e salários que despencavam dia após dia. Na mesa familiar, onde o pão era escasso e as conversas giravam em torno da sobrevivência, o pequeno escutava as maldições dirigidas aos políticos de Berlim, aos comunistas que organizavam greves, aos judeus que, segundo seu pai, controlavam os bancos enquanto o povo alemão afundava na pobreza. Estas palavras, pronunciadas com a autoridade que só o desespero dá, se tornariam nos primeiros tijolos de uma ideologia que mais tarde justificaria atos inimagináveis. A hiperinflação de 1923 transformou para sempre sua percepção do mundo. Aos 5 anos, via como sua mãe queimava cédulas para aquecer o fogão porque valiam menos que a lenha. Carros puxados por mulas transportavam cestas cheias de marcos alemães que não bastavam para comprar um pão. Nas filas intermináveis em frente às padarias, o menino aprendeu que a dignidade se desmoronava quando o estômago roncava e que a humilhação coletiva podia se tornar uma ferida que nunca cicatriza. Seus sapatos com buracos pisavam as ruas onde antigos veteranos de guerra mendigavam com uniformes esfarrapados, um lembrete constante de que até mesmo os heróis podiam ser reduzidos a nada por forças que escapavam ao seu controle. Conforme a miséria familiar aumentava, os pais buscavam culpados e os vizinhos judeus se tornaram bodes expiatórios. A criança absorveu essas explicações simplistas que moldariam sua visão do mundo. Durante seus anos escolares, mostrou um rendimento acadêmico medíocre, mas destacava-se por uma agressividade que preocupava seus professores. Nos recreios, era conhecido por intimidar os mais fracos, por formar pequenas gangues que assediavam colegas de famílias judias ou consideradas diferentes. Esta violência precoce não era casual, refletia a brutalização de uma sociedade onde as gangues paramilitares se enfrentavam nas ruas e onde a política tinha se tornado uma extensão da guerra por outros meios. Seus punhos tornaram-se instrumentos de uma autoridade que não podia exercer em casa, onde a pobreza o mantinha subordinado e vulnerável. A adolescência chegou acompanhada de uniformes e marchas. Aos 15 anos se juntou a uma associação juvenil nacionalista onde encontrou o que seu lar disfuncional não tinha sido capaz de lhe oferecer: disciplina, pertença e propósito. Lá, aprendeu canções que glorificavam a morte heróica, participou de rituais que exaltavam a pureza racial alemã e absorveu um antissemitismo que já não era apenas ressentimento social, mas uma doutrina pseudocientífica. O uniforme lhe concedeu uma identidade poderosa. Já não era simplesmente o filho do ferroviário empobrecido, mas um soldado de uma causa que prometia redenção nacional. Os fins de semana se tornavam exercícios de construção da identidade coletiva.
Marchas pelo campo alemão, fogueiras onde se queimavam livros considerados degenerados, juramentos de lealdade a ideais abstratos, mas emocionalmente poderosos. Nestes rituais encontrou uma família substituta que lhe oferecia clareza moral, onde seu lar apenas havia proporcionado confusão e dor. A camaradagem masculina, estruturada em torno do ódio compartilhado contra inimigos claramente identificados, proporcionou-lhe a sensação de poder que havia procurado durante anos. A ascensão de Hitler coincidiu com sua entrada na idade adulta. Os discursos do líder nazista ressoavam nele como ecos das conversas familiares, mas magnificados até se tornarem em visão de mundo. Cada promessa de restaurar a grandeza alemã, cada ameaça contra os inimigos internos, parecia dar voz a frustrações que havia acumulado durante anos. Para um jovem marcado pela humilhação coletiva, o nacionalsocialismo oferecia uma identidade redentora, a de pertencer a um povo escolhido que se ergueria contra seus opressores. Aos 18 anos ingressou oficialmente no Partido Nazista e se juntou às SA, as camisas pardas que funcionavam como exército político de Hitler. Nas brigas de rua contra comunistas e social-democratas, encontrou uma válvula de escape para anos de frustração acumulada. Bater em opositores políticos não era violência criminosa, mas missão patriótica. O medo que inspirava nos outros alimentava um ego que havia crescido na privação e na insignificância social. As noites se convertiam em expedições punitivas contra bairros operários, onde a violência organizada se disfarçava de ativismo político. Seus superiores nas SA notaram rapidamente seu entusiasmo pela violência e sua capacidade de seguir ordens sem questionar. Participou na destruição de gráficas socialistas, no ataque a sindicatos, na intimidação sistemática de opositores políticos. Cada ação bem-sucedida fortalecia sua convicção de estar do lado correto da história, de ser instrumento de uma justiça superior que transcendia as leis burguesas. No entanto, sua verdadeira transformação começou quando conseguiu ingressar nas SS, a organização de elite que Heinrich Himmler havia transformado no núcleo ideológico do regime. O processo de seleção era rigoroso. Não bastava a força física ou o fanatismo político. Era necessário demonstrar pureza racial mediante certificados genealógicos, submeter-se a exames médicos exaustivos e mostrar uma lealdade ideológica absoluta. O juramento das SS gravou em sua mente um credo que se tornaria em religião pessoal. Minha honra é a lealdade. A formação nas SS foi uma experiência transformadora que completou sua metamorfose de jovem ressentido a instrumento perfeito de terror estatal. Durante meses de treinamento intensivo, marchou até o esgotamento, suportou punições coletivas destinadas a quebrar a individualidade, estudou manuais de biologia racial que apresentavam o assassinato como higiene social e participou de exercícios que normalizavam a violência extrema. Este processo não só eliminou seus últimos vestígios de humanidade comum, mas também os substituiu por uma identidade completamente nova, a do carrasco ideológico. As lições teóricas se alternavam com treinamentos práticos onde aprendeu técnicas de interrogatório, métodos de execução e protocolos de extermínio. Os instrutores enfatizavam que a compaixão era fraqueza, que a dúvida era traição, que a eficiência na eliminação de inimigos raciais era a máxima virtude. Gradualmente, sua capacidade de empatia atrofiou-se até desaparecer completamente, substituída por uma frieza mecânica que o tornaria executor ideal. Seu primeiro destino foi o campo de concentração de Dachau, onde, sob a tutela de Theodor Eicke, aprendeu os métodos que mais tarde aperfeiçoaria. Ali, descobriu que possuía um talento natural para quebrar a vontade humana. Enquanto outros guardas viam as torturas como uma obrigação desagradável, mas necessária, ele as abordava com entusiasmo científico. Desenvolveu técnicas de castigo que combinavam violência física com humilhação psicológica, criando um repertório de crueldades que logo o destacou entre seus superiores.
Os prisioneiros começaram a conhecê-lo por apelidos que refletiam seu sadismo particular. Sua presença nos barracões gerava um terror que transcendia o medo comum à morte. Era o temor a um sofrimento prolongado, meticulosamente desenhado para destruir não só o corpo, mas também a dignidade humana. Seus métodos tornaram-se lendários dentro do sistema de concentração, estudados e replicados por outros guardas menos criativos. Os relatórios internos começaram a descrevê-lo como um oficial eficiente e sem sentimentalismos, eufemismos que encobriam uma realidade mais sinistra. Havia demonstrado capacidade excepcional para infligir sofrimento sem mostrar vestígios de remorso. Sua reputação como carcereiro implacável lhe valeu promoções rápidas e a confiança de uma hierarquia que valorizava a brutalidade sistemática. Com o início da Segunda Guerra Mundial, foram-lhe atribuídas funções nos territórios ocupados do leste, onde o seu sadismo encontrou um cenário de expansão ilimitada. A Polônia primeiro, depois outros territórios conquistados, transformaram-se em laboratórios onde experimentou com formas cada vez mais refinadas de terror. As execuções sumárias tornaram-se espetáculos cuidadosamente orquestrados, os incêndios de aldeias inteiras na sua marca pessoal. O fogo tinha se tornado a sua obsessão, incendiava casas com famílias inteiras dentro, convencido de que eliminava parasitas que ameaçavam a pureza racial alemã. Para 1942, sua transformação estava completa. Da criança faminta que havia queimado notas para aquecer seu lar, havia emergido um oficial das SS, cujo nome era sinônimo de morte para milhares de vítimas. A maquinaria do Terceiro Reich havia alcançado seu objetivo: criar o carrasco perfeito, um homem capaz de executar as políticas mais extremas do regime sem jamais questionar sua legitimidade moral. A expansão territorial do Terceiro Reich abriu para o oficial das SS horizontes de brutalidade que superaram até mesmo suas fantasias mais sádicas. A invasão da Polônia em setembro de 1939 marcou o início de uma nova fase em sua carreira criminosa, onde os controles internos dos campos de concentração foram substituídos pela liberdade absoluta dos territórios ocupados. Nestas terras conquistadas, onde a lei alemã se confundia com a arbitrariedade pessoal dos carrascos, encontrou o cenário perfeito para desdobrar um reinado de terror que teria o fogo como protagonista incontestável. Os primeiros meses na Polônia revelaram imediatamente a sua verdadeira natureza. Enquanto outros oficiais se concentravam no controlo administrativo das populações conquistadas, ele desenvolveu métodos que transcendiam a mera repressão para se transformarem em espetáculos de crueldade calculada. O fogo, que tinha sido simplesmente uma ferramenta a mais nos campos alemães, transformou-se na sua obsessão pessoal, numa assinatura que deixaria gravada na memória coletiva de milhares de sobreviventes. As suas unidades começaram a ser temidas não apenas pela sua eficiência militar, mas pelos métodos que empregavam para pacificar territórios. As aldeias sob suspeita de colaborar com a resistência não eram simplesmente ocupadas ou revistadas, eram submetidas a rituais de destruição que combinavam violência física com terror psicológico. A fumaça no horizonte tornou-se um arauto de sua presença, um sinal que fazia fugir as populações civis muito antes de que os seus soldados chegassem efetivamente às vilas. A tática era sistemática e devastadoramente eficaz. Os seus homens cercavam completamente as aldeias durante as primeiras horas da madrugada, quando a maioria dos habitantes ainda dormia. Uma vez estabelecido o cerco, começava um processo de seleção que parecia arbitrário, mas seguia uma lógica terrível. Alguns vizinhos eram separados do grupo, forçados a entrar novamente em suas casas, que depois eram regadas com gasolina e incendiadas enquanto as famílias permaneciam presas no interior. O resto da população era obrigado a presenciar esses assassinatos como aviso do que aconteceria se fosse detectada qualquer forma de resistência.
Os testemunhos posteriores revelariam que esses incêndios não eram atos impulsivos de violência, mas sim cerimônias cuidadosamente orquestradas. O oficial supervisionava pessoalmente cada detalhe: a distribuição do combustível, o momento exato da ignição, a posição dos espectadores forçados. Seu rosto, segundo relataram os sobreviventes, mostrava uma expressão de concentração quase religiosa, enquanto contemplava as chamas consumirem vidas humanas. Para ele, o fogo havia adquirido um significado que transcendeu sua utilidade prática. Havia se tornado um instrumento de purificação racial e pessoal. Com a invasão da União Soviética em junho de 1941, seu sadismo encontrou um teatro de operações ainda mais vasto e menos controlado. A Operação Barbarossa não só abriu a frente mais extensa da Segunda Guerra Mundial, como também legitimou oficialmente a brutalidade extrema contra populações civis consideradas racialmente inferiores. Nesse contexto, seus métodos já não eram vistos como excessos individuais, mas como técnicas eficientes de guerra total que mereciam ser estudadas e replicadas. As aldeias bielorrussas, ucranianas e russas se tornaram em laboratórios onde ele experimentou com variações cada vez mais refinadas de sua técnica incendiária. Ele já não se contentava em queimar casas individuais. Desenvolveu métodos para incendiar aldeias inteiras de maneira simultânea, criando infernos que podiam ser vistos desde quilômetros de distância. Celeiros, igrejas, escolas, qualquer edifício capaz de abrigar múltiplas pessoas se tornava armadilha mortal onde centenas de civis eram trancados antes que o fogo fosse aceso do lado de fora. Seus subordinados aprenderam a executar estas operações com precisão militar. Cada soldado tinha designado um setor específico da vila. Cada edifício era marcado previamente, cada via de fuga era bloqueada antes de iniciar o incêndio. Os habitantes que tentavam fugir por janelas ou portas eram abatidos a tiros, mas sempre era permitido que alguns escapassem para que pudessem contar em outras aldeias o que tinham presenciado. O terror, compreendia perfeitamente, multiplicava-se quando tinha testemunhas que pudessem transmitir a mensagem. Os campos de concentração sob sua jurisdição se converteram em extensões desta filosofia do fogo. Os prisioneiros eram submetidos a torturas que incorporavam chamas como elemento central, queimaduras deliberadas em mãos e rostos durante os interrogatórios, exposição forçada a fornos e fogueiras até o desmaio, simulações de incêndio em barracões de madeira que geravam pânico massivo entre os internos. Essas técnicas não buscavam apenas obter informações, mas quebrar psicologicamente os prisioneiros até convertê-los em sombras humanas incapazes de qualquer forma de resistência. A dimensão psicológica de sua crueldade era talvez seu aspecto mais perturbador. Os sobreviventes se lembrariam décadas depois não apenas da dor física das queimaduras, mas da expressão de prazer quase sexual que mostrava enquanto observava o sofrimento alheio. Suas vítimas descreviam como se aproximava das chamas para inalar a fumaça, como acariciava as tochas antes de usá-las contra os prisioneiros, como parecia entrar em transe durante os incêndios massivos. O fogo havia deixado de ser simplesmente uma arma para se tornar objeto de veneração pessoal. A impunidade absoluta que desfrutou durante anos alimentou a escalada de seus crimes. O sistema nazista não apenas tolerava seus métodos, como também os recompensava com promoções e condecorações. Seus relatórios oficiais, redigidos na linguagem burocrática típica do Reich, descreviam os massacres como operações antipartidárias bem-sucedidas e os assassinatos em massa como neutralização de elementos hostis. Esta legitimação institucional lhe permitiu operar sem restrições, convencido de que suas ações mais atrozes eram contribuições valiosas ao esforço de guerra alemão. Os números que deixou para trás são difíceis de quantificar, mas os historiadores estimam que foi responsável direto pela morte de milhares de civis e pela destruição completa de dezenas de populações.
No entanto, as estatísticas não conseguem capturar o verdadeiro alcance de seu legado. O trauma psicológico infligido a comunidades inteiras, o terror que perdurou décadas após o fim da guerra, a forma como transformou o fogo de elemento natural em símbolo de horror para gerações de sobreviventes. Para aqueles que conseguiram sobreviver às suas atrocidades, o simples cheiro de fumaça era suficiente para despertar pesadelos. Aldeias reconstruídas depois da guerra conservaram durante anos espaços vazios, onde anteriormente estiveram as casas incendiadas, como se a própria terra resistisse a apagar os vestígios da sua passagem. Os monumentos erguidos em memória das vítimas tinham inscrições que não mencionavam seu nome, mas sim a forma característica dos seus crimes. Aqui o fogo consumiu vidas inocentes. A história deste período não é unicamente a crônica de um sádico individual, mas o testemunho de como um sistema político pode transformar a crueldade pessoal em política de Estado. A combinação letal de ideologia racial, estrutura militar disciplinada e ausência total de controles morais criou as condições perfeitas para que um carrasco obcecado pelo fogo pudesse transformar territórios inteiros em cenários de pesadelo. Seu legado foi uma paisagem de cinzas fumegantes que se estendia por milhares de quilômetros, uma geografia do terror onde cada ruína queimada testemunhava a capacidade humana para o mal absoluto. O colapso do Terceiro Reich na primavera de 1945 abriu um cenário caótico em que carrascos, colaboracionistas e oficiais das SS tentaram desaparecer entre milhões de refugiados. As cidades estavam reduzidas a ruínas, os exércitos haviam se dispersado e os campos de concentração começavam a mostrar ao mundo seu horror. Nesse cenário devastado, a justiça iniciava um processo inédito. Rastrear os responsáveis por atrocidades que haviam deixado cicatrizes por toda a Europa. Entre eles figurava um oficial das SS cujo nome evocava incêndios, aldeias calcinadas e milhares de civis assassinados em cerimônias de fogo cuidadosamente orquestradas. O suicídio de Hitler em Berlim e a posterior detenção de Heinrich Himmler marcaram o colapso da hierarquia que durante anos havia protegido os carrascos. Muitos compreenderam que já não haveria refúgio seguro. Sem Reich, sem comando central e com o país ocupado pelos aliados, a fuga tornou-se sua única opção. O oficial destruiu documentos, enterrou insígnias, tentou apagar os rastros de sua identidade e misturou-se entre deslocados que avançavam por estradas secundárias em busca de um destino incerto. Acompanhavam-no a fome, a fadiga e o medo constante de ser reconhecido. Enquanto ele vagava disfarçado de camponês em Londres, Washington e Moscou punham-se em marcha mecanismos judiciais sem precedentes. A magnitude dos crimes nazistas exigia um novo quadro legal. Os aliados haviam trabalhado desde antes da rendição na definição de crimes contra a humanidade, cientes de que as categorias tradicionais do direito internacional eram insuficientes para abranger massacres planejados e extermínios sistemáticos. Essa decisão transformou a perseguição de criminosos nazistas em um processo histórico. Pela primeira vez, um regime caído seria julgado não apenas por sua derrota militar, mas pela brutalidade exercida contra populações civis. As equipes de investigação aliada começaram imediatamente a reunir provas. Escritórios das SS abandonados revelavam relatórios operacionais com referências a ações antipartidárias que escondiam massacres. Arquivos capturados continham ordens assinadas por oficiais médios. Fotografias aéreas mostravam vilarejos reduzidos a cinzas. Em paralelo, os sobreviventes libertados de campos e aldeias destruídas narravam o ocorrido. Entre esses testemunhos emergia uma figura constante, um oficial que utilizava o fogo não como ferramenta bélica, mas como obsessão pessoal. O retrato coincidia em múltiplos aspectos. Sua presença em aldeias incendiadas, sua participação direta em torturas, sua frieza enquanto observava as chamas consumir vidas humanas. Cada declaração era contrastada com documentos.
Um prisioneiro soviético lembrava-se de ter sido torturado com tochas. Os registros confirmavam que ele estava destacado nessa zona. Assim, peça por peça, os investigadores conseguiram construir um mosaico sólido que vinculava a pessoa aos crimes. Em sua fuga para a Baviera, adotou roupas civis, um nome falso e trabalhou ocasionalmente em fazendas. Mas foi reconhecido por um antigo prisioneiro que o identificou graças à cicatriz na testa e à sua voz. Essa denúncia permitiu aos aliados organizar uma operação que terminou com a sua captura em um celeiro. A prisão ocorreu ao amanhecer, no outono de 1945. Soldados americanos cercaram uma fazenda isolada e entraram rapidamente. O fugitivo tentou escapar por uma saída traseira, mas foi contido em questão de minutos. Entre seus pertences havia documentos parcialmente queimados nos quais seu nome e patente ainda eram visíveis. Isso confirmava sua identidade. Ele foi levado para um centro de detenção para criminosos de guerra, onde começou a próxima fase, os interrogatórios. Em um primeiro momento, sua atitude alternou entre arrogância e negação. Alegava ter cumprido ordens superiores, insistia que suas operações se enquadravam na luta contra partisãs e tentava minimizar a brutalidade de seus métodos. Era o mesmo argumento usado por outros nazistas capturados, a obediência devida. No entanto, a evidência era contundente. Os investigadores o confrontavam com ordens assinadas por ele, com testemunhos de sobreviventes e com fotografias que mostravam aldeias devastadas nos mesmos locais onde ele havia operado. Pouco a pouco, suas defesas se enfraqueceram. Um dos momentos-chave ocorreu quando lhe mostraram a declaração de uma criança sobrevivente. O testemunho descrevia como a sua família tinha sido trancada em um celeiro incendiado e como ele tinha escapado por uma fenda presenciando as chamas que consumiam os seus. Esse relato coincidia exatamente com um relatório operativo assinado pelo oficial. Confrontado com essa evidência, o acusado guardou silêncio prolongado, uma confissão mais eloquente que qualquer palavra. A construção do caso dependia tanto de documentos como da coragem daqueles que decidiram testemunhar. Mulheres, idosos e soldados libertados reviveram memórias insuportáveis para apontá-los sem hesitar. Cada testemunho acrescentava humanidade aos números e destruía a ideia de que os crimes eram simples excessos de guerra. Não se tratava de batalhas nem de confrontos com combatentes, mas da aniquilação sistemática de comunidades inteiras. Os tribunais militares regionais, organizados pelos aliados para julgar criminosos de médio escalão, tornaram-se o cenário de seu processo. Ao contrário dos julgamentos de Nuremberg, centrados na cúpula política e militar, esses processos buscavam demonstrar que a justiça alcançaria também aqueles que haviam executado diretamente as ordens. O expediente do oficial era extenso. Acusações de crimes de guerra por ataques contra civis e prisioneiros e acusações de crimes contra a humanidade por extermínio sistemático mediante o fogo. A acusação apresentou um documento-chave. De seu próprio punho e letra, havia escrito que o fogo purifica mais rápido do que as balas. Esta frase se tornou símbolo de sua mentalidade genocida e peça central do processo. A defesa insistiu que tudo fazia parte de operações militares contrapartidários, mas os juízes tinham diante de si testemunhos de crianças, mulheres e idosos que haviam presenciado os massacres. A distância entre a versão oficial e a realidade era abismal. O processo judicial foi seguido com atenção pela imprensa internacional. Não era um nome da hierarquia mais alta, mas o seu caso exemplificava uma geração de verdugos que tinham tornado possível o Holocausto a partir de cargos intermediários. A sentença, quando chegou, foi inequívoca: culpado de todas as acusações. A condenação à morte não representava apenas castigo individual, mas a afirmação de um princípio fundamental, que nenhum crime dessa magnitude podia ficar sem resposta. Nas comunidades destruídas por suas ações, a notícia foi recebida com uma mistura de alívio e melancolia. Aldeias reconstruídas ainda guardavam os espaços vazios onde antes havia casas reduzidas a cinzas.
Monumentos erguidos em memória das vítimas recordavam o horror vivido. Para os sobreviventes, ver que a justiça tinha alcançado o homem que tinha semeado o terror com fogo significava reconhecimento e dignidade. Não trazia os mortos de volta, mas confirmava que o mundo não tinha esquecido o ocorrido. A sua queda simbolizou algo mais amplo do que o fim de um indivíduo. Representou o início de uma nova era no direito internacional, onde crimes massivos contra civis seriam perseguidos sem importar a hierarquia do responsável. O oficial que acreditou poder fundir-se no anonimato descobriu que a justiça, embora lenta, era persistente. A mesma Europa que tinha ardido sob as suas ordens tornou-se o cenário da sua derrota definitiva. O fogo que tinha sido utilizado para destruir aldeias inteiras acabou sendo a prova que o condenou. Suas chamas, antes sinal de poder, transformaram-se em símbolo de culpabilidade. Ali, onde quis semear medo, acendeu-se, em vez disso, o compromisso de perseguir a barbárie até suas últimas consequências. Sua captura, seu julgamento e sua condenação marcaram o final de uma carreira de terror e o triunfo de uma justiça que, pela primeira vez na história, se levantava contra os crimes contra a humanidade. A sala do Tribunal Militar aliado na Alemanha ocupada respirava uma solenidade carregada de história quando se abriu o processo contra o oficial das SS que havia tornado o fogo na sua assinatura pessoal de terror. O edifício governamental onde se realizava o julgamento ainda conservava as cicatrizes da guerra, janelas reparadas com madeira, paredes descascadas e um cheiro persistente a ruínas que impregnava cada canto. Sobre a mesa dos juízes, as bandeiras dos Estados Unidos, Reino Unido, França e a União Soviética lembravam que esta era a justiça internacional em ação, um precedente histórico que transcende as fronteiras nacionais. O acusado foi conduzido à sala algemado, vestido com um uniforme cinza de prisioneiro que contrastava dramaticamente com o preto imponente das SS que outrora havia ostentado com arrogância. Sua postura rígida tentava manter uma dignidade que já não lhe pertencia, mas as mãos trêmulas denunciavam o medo que corroía seu interior. Os juízes, representantes de diferentes nacionalidades unidas por um propósito comum, tinham diante de si um processo que havia crescido até alcançar centenas de páginas, ordens assinadas, depoimentos dilacerantes, fotografias aéreas de destruição em massa e relatórios médicos de vítimas que haviam sobrevivido às chamas. A leitura do ato de acusação se estendeu durante mais de 2 horas, cada acusação adicionando peso à montanha de evidências que se erguia contra o prisioneiro. Os crimes de guerra incluíam o uso sistemático do fogo como arma contra civis indefesos e prisioneiros de guerra em violação direta das convenções internacionais. Os crimes contra a humanidade abrangiam os massacres de aldeias inteiras, os assassinatos coletivos em celeiros e igrejas convertidas em armadilhas mortais, a destruição deliberada de comunidades com o único propósito de semear terror entre populações que não representavam qualquer ameaça militar. Os assassinatos individuais constituíam uma categoria à parte que revelava a dimensão pessoal de seu sadismo. Execuções sumárias de prisioneiros, sessões de tortura onde as tochas se tornavam instrumentos de interrogatório, espancamentos mortais administrados com uma meticulosidade que transcendia qualquer objetivo militar legítimo. O terror sistemático, finalmente, englobava a destruição calculada de comunidades inteiras como estratégia deliberada de controle psicológico sobre territórios ocupados. A apresentação de provas documentais constituiu o primeiro golpe devastador contra qualquer estratégia defensiva que o acusado pudesse tentar. Os promotores apresentaram meticulosamente documentos apreendidos em escritórios das SS, começando por ordens escritas, que levavam sua assinatura inequívoca e que instruíam explicitamente seus subordinados a limpar aldeias com fogo para dar exemplo à população. As listas de operações antipartidárias na Polônia e na Bielorrússia continham referências constantes a incêndios massivos que coincidiam exatamente com os testemunhos de sobreviventes.
Particularmente incriminatórios resultaram os relatórios internos de avaliação, onde seus superiores o descreviam como um homem confiável para tarefas de punição, eufemismo que mal ocultava a realidade de que havia sido selecionado especificamente por sua capacidade e disposição para executar as políticas mais brutais do regime. No entanto, foram os testemunhos dos sobreviventes que deram dimensão humana à fria documentação burocrática. Uma mulher polonesa, cuja voz se fragmentava enquanto lembrava os eventos mais traumáticos de sua vida, relatou como havia presenciado o encarceramento de sua família em uma igreja que posteriormente foi incendiada enquanto ela se escondia entre os arbustos próximos. Sua identificação do acusado como o oficial que havia dado a ordem direta foi inequívoca, apesar dos anos transcorridos e da tentativa deste de modificar sua aparência física. Um prisioneiro de guerra soviético mostrou ao tribunal as cicatrizes permanentes em suas mãos, resultado das queimaduras infligidas com tochas durante interrogatórios dirigidos pessoalmente pelo acusado. Seu testemunho revelou não apenas a brutalidade física das torturas, mas também a metodologia psicológica empregada. O uso do fogo não buscava unicamente obter informação, mas quebrar completamente a vontade de resistência dos prisioneiros mediante terror puro. Os aldeões bielorrussos que compareceram perante o tribunal descreveram um padrão consistente de crueldade que transcendia qualquer justificação militar. A obrigação de presenciar execuções públicas antes de que as suas próprias casas fossem reduzidas a cinzas, a seleção aparentemente aleatória de vítimas que servia para manter toda a população em estado de terror constante, a presença teatral do oficial supervisionando pessoalmente cada detalhe da destruição. A estratégia defensiva baseou-se no argumento de obediência devida que tinha sido utilizado por outros acusados em processos semelhantes. O advogado de defesa, um jurista alemão designado pelas autoridades aliadas, argumentou que seu cliente tinha agido exclusivamente sob ordens superiores e que, no contexto de uma guerra total contra combatentes irregulares, o uso do fogo contra populações suspeitas constituía uma prática militar aceitável dentro dos parâmetros do conflito. O acusado reforçou esta linha defensiva, repetindo mecanicamente durante suas declarações que havia cumprido ordens sem tomar decisões independentes, que não tinha tido autoridade para modificar as instruções recebidas de seus superiores hierárquicos, que a responsabilidade última recaía nos líderes do Reich que tinham projetado as políticas implementadas no terreno. Contudo, esta defesa desmoronava progressivamente diante de cada documento que revelava não apenas cumprimento, mas iniciativa pessoal no desenho de métodos particularmente cruéis de execução. O momento mais tenso do processo chegou quando um procurador dos Estados Unidos confrontou diretamente o acusado com um documento assinado de próprio punho. A leitura da ordem que instruía o incêndio de 3 aldeias específicas e a execução pública de 10 civis selecionados aleatoriamente foi seguida por perguntas que buscavam estabelecer a cadeia de responsabilidade. Diante da insistência sobre quem havia originado especificamente essas instruções tão detalhadas, o silêncio do acusado tornou-se a confissão mais eloquente possível. A deliberação do tribunal se estendeu por dias que se sentiram como semanas para todos os envolvidos. Quando os juízes retornaram à sala, o silêncio era tão absoluto que se podia ouvir a respiração contida de cada pessoa presente. A leitura da sentença foi clara e inequívoca, culpado em todas as acusações apresentadas, com uma condenação à morte que refletia tanto a magnitude dos crimes quanto a ausência total de circunstâncias atenuantes. Os juízes enfatizaram em seu fundamento que os atos cometidos haviam transcendido qualquer categoria conhecida de violência de guerra para constituir crimes contra a humanidade em sua expressão mais pura. O uso sistemático do fogo como instrumento de terror havia revelado uma crueldade deliberada que não podia ser explicada nem justificada pela obediência militar, mas sim refletia uma decisão pessoal de participar ativamente no extermínio de populações civis.
A reação na sala foi de alívio contido entre os sobreviventes presentes, que viam na sentença não só justiça individual, mas também reconhecimento oficial dos sofrimentos que haviam padecido. Para as comunidades destruídas, representadas por essas testemunhas corajosas, o veredicto constituía uma forma de redenção histórica que validava seus testemunhos e honrava a memória daqueles que haviam perecido nas chamas. A condenação ressoou além das paredes do tribunal, estabelecendo precedentes legais que definiriam durante décadas a perseguição internacional de crimes de guerra. A mensagem era inequívoca. Nenhum carrasco, independentemente de sua posição na hierarquia criminosa, podia esperar escapar das consequências de participar em genocídio e crimes contra a humanidade. Os últimos dias do oficial das SS se passaram em uma cela austera da prisão militar onde aguardavam outros condenados por crimes de guerra. A sentença de morte havia sido pronunciada, mas o método de execução seguiria os protocolos estabelecidos pela justiça militar aliada. A forca, não o fogo que havia caracterizado seus crimes. A realidade da justiça do pós-guerra era mais sóbria e metodológica que qualquer simbolismo dramático, mas não por isso menos definitiva em sua mensagem. O prisioneiro que havia dominado territórios inteiros por meio do terror agora media seus dias pelos passos que podia dar em uma cela de 3 por 4 metros. Os guardas notaram seu deterioro progressivo. As noites sem sono, os murmúrios inconexos, a forma como suas mãos tremiam quando segurava a escassa comida que lhe proporcionavam. O homem que uma vez havia observado impassível o sofrimento alheio, agora experimentava o peso psicológico de enfrentar sua própria mortalidade iminente. Durante as semanas que precederam a execução, vários capelães militares tentaram visitá-lo, oferecendo a possibilidade de confissão ou palavras de conforto espiritual. Essas ofertas foram recusadas sistematicamente com a mesma frieza que havia caracterizado seu tratamento em relação às vítimas. Sua recusa em buscar qualquer forma de redenção espiritual refletia uma personalidade que, mesmo diante da morte, se agarrava à dureza emocional que havia cultivado durante anos. Os preparativos para a execução seguiram protocolos estabelecidos que haviam sido refinados durante os numerosos casos de criminosos de guerra processados por toda a Europa. O cadafalso foi construído no pátio da prisão, segundo especificações técnicas projetadas para garantir uma morte rápida e eficiente. Ao contrário das execuções públicas de épocas anteriores, este processo estava limitado a testemunhas oficiais, representantes militares, observadores legais e um número reduzido de sobreviventes que haviam solicitado presenciar o fim do homem que tinha destruído suas comunidades. O dia determinado amanheceu cinzento e frio, com uma névoa que parecia apropriada para a solenidade do momento. O protocolo militar exigia precisão em cada detalhe. O prisioneiro foi despertado antes do amanhecer, foi-lhe proporcionada uma última refeição que ele rejeitou, e foi-lhe permitido escrever cartas que nunca enviou. O seu comportamento durante estas horas finais foi descrito pelos guardas como estranhamente calmo, como se tivesse alcançado uma aceitação resignada do seu destino. A marcha para o cadafalso foi realizada sem incidentes. Escoltado por 2 guardas militares, o condenado atravessou os corredores da prisão com passo firme, mantendo uma postura ereta, que contrastava com a palidez de seu rosto e o tremor apenas perceptível de seus membros. Ao chegar ao pátio, onde os testemunhos oficiais aguardavam em um silêncio sepulcral, seu olhar percorreu brevemente os rostos presentes, antes de fixar-se na estrutura de madeira que seria o cenário de seus últimos momentos. Entre as testemunhas estavam vários sobreviventes das aldeias que havia incendiado, homens e mulheres que tinham viajado longas distâncias para presenciar este momento de justiça. Seus rostos refletiam emoções complexas, não celebração, mas uma satisfação sombria ao ver que a justiça finalmente alcançava quem havia causado tanto sofrimento. Para eles, esta execução representava o fechamento de um capítulo traumático, embora não a cura completa de feridas que permaneceriam abertas para toda a vida.
O oficial encarregado da execução leu pela última vez a sentença, recitando os crimes provados no julgamento: a destruição sistemática de comunidades civis, o assassinato em massa de não combatentes, o uso do terror como política deliberada. A leitura foi breve e factual, sem dramatismo desnecessário, refletindo a natureza legal e não vingativa do processo que tinha levado a este momento. Os últimos minutos transcorreram com a eficiência burocrática que caracterizava todos os aspectos da justiça militar aliada. Foi oferecida ao condenado a oportunidade de pronunciar as últimas palavras, que declinou com um gesto silencioso. O capuz foi colocado sobre a sua cabeça, ocultando para sempre as expressões de um rosto que tinha testemunhado e ordenado atrocidades indescritíveis. O carrasco, um especialista militar treinado especificamente para estas tarefas, verificou os mecanismos uma última vez. A execução foi concluída em questão de segundos. O silêncio que se seguiu foi rompido unicamente pelo vento que movia os ramos das árvores próximas, um som que contrastava dramaticamente com os gritos e chamas que tinham caracterizado os crimes do executado. As testemunhas permaneceram imóveis durante vários minutos, processando o significado do momento que acabavam de presenciar. Para os sobreviventes presentes, a morte do oficial representava uma forma de justiça que, embora não pudesse devolver aos mortos nem reconstruir as comunidades destruídas, ao menos confirmava que os crimes mais atrozes não ficariam completamente impunes. Uma idosa polonesa que havia perdido toda a sua família em um dos incêndios ordenados por ele, expressou posteriormente que não havia sentido celebração, mas alívio. O conhecimento de que o mundo reconhecia oficialmente o sofrimento que haviam padecido. A notícia da execução se espalhou rapidamente através dos meios de comunicação internacionais, mas foi recebida com menos alarde do que poderiam ter gerado as execuções de criminosos de maior escalão. Os jornais a relataram como mais um elemento no amplo processo de desnazificação que se desenvolvia em toda a Europa, um lembrete de que a justiça procurava alcançar não apenas os líderes mais visíveis do regime, mas também os executores intermediários que tinham tornado possíveis as políticas genocidas. O impacto mais profundo desta execução foi sentido nas comunidades que tinham sido suas vítimas. Em aldeias reconstruídas da Polônia, Bielorrússia e Ucrânia, a notícia foi recebida com uma mistura de satisfação e melancolia. Os monumentos erguidos em memória das vítimas adquiriram um novo significado. Não apenas lembravam os mortos, mas também testemunhavam que a justiça, embora tardia, havia alcançado um dos seus algozes. A morte do oficial das SS marcou o fim de uma vida que havia encarnado o pior da natureza humana, quando combinada com ideologia extremista e poder absoluto. Sua execução não foi o espetáculo dramático que alguns poderiam ter imaginado, mas sim um ato sóbrio de justiça legal que fechou um capítulo específico no amplo processo de responsabilizar os perpetradores do Holocausto e dos crimes de guerra nazistas. O legado de sua morte residia não no método de sua execução, mas na mensagem que enviava, que os crimes contra a humanidade não prescrevem, que a justiça pode ser lenta, mas persistente, e que mesmo nos momentos mais sombrios da história, a humanidade conserva a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, punindo o primeiro e honrando a memória daqueles que sofreram sob a tirania do terror sistemático. Abril de 1945 marcou o colapso definitivo da estrutura que havia sustentado o terror nazista durante mais de uma década. O mapa do Reich se desintegrava dia após dia, enquanto as forças aliadas convergiam de todos os lados para o coração de uma Alemanha transformada em ruínas fumegantes. O Exército Vermelho tinha atravessado a Polônia com uma fúria implacável, avançando em direção a Berlim a partir do leste, enquanto as divisões americanas, britânicas e francesas penetravam no território alemão a partir do oeste. As cidades que durante anos tinham sido símbolos do poder nazista ardiam agora sob as bombas aliadas, reduzidas a escombros carbonizados que testemunhavam o fim de um império que havia prometido durar 1000 anos.
No meio desta desintegração sistemática, encontrava-se o oficial das SS, cuja trajetória havia sido marcada pelo fogo e pela destruição. Durante anos havia exercido um poder absoluto sobre a vida e morte de comunidades inteiras, ditando o destino de aldeias com uma única ordem, mantendo-se como uma figura temível dentro da maquinaria do terror nazista. Sua presença tinha significado devastação para milhares de pessoas, e seu nome tinha ficado gravado na memória dos sobreviventes como símbolo da crueldade sistemática do regime. Agora, no entanto, o sistema que lhe conferia essa autoridade ilimitada desmoronava, e com ele se desvanecia a ilusão de impunidade que tinha protegido seus crimes. Os dias finais do Reich revelaram as diferentes estratégias de sobrevivência adotadas pelos chefes nazis. Alguns, seguindo o exemplo de Hitler, escolheram o suicídio em vez de enfrentar a justiça. Outros, como Himmler, tentaram negociar com os aliados, buscando algum tipo de anistia que nunca chegaria. Uma grande maioria optou pela fuga, dispersando-se pelo território alemão em busca do anonimato que lhes permitisse escapar das consequências de seus atos. O oficial das SS juntou-se a esta última categoria, destruindo meticulosamente todos os documentos que pudessem comprometê-lo, queimando suas insígnias distintivas e eliminando qualquer vestígio visível de sua identidade anterior. A transformação foi radical e deliberada. Ele trocou seu uniforme preto por roupas civis gastas que havia obtido de algum camponês. Adotou um nome falso e começou uma vida de vagabundagem sem rumo fixo. Seus dias se tornaram uma sucessão de marchas noturnas por trilhas rurais para evitar os controles aliados, noites passadas em estábulos abandonados ou refugiando-se em florestas, dias mendigando comida em aldeias remotas enquanto fingia ser apenas mais um soldado derrotado entre os milhões que vagavam pelo território alemão devastado. O contraste entre a sua situação presente e o seu passado recente era brutal e inevitável. Apenas alguns meses antes, marchara à frente de colunas de soldados, ostentando um uniforme reluzente e recebendo o respeito temeroso de todos os que cruzavam o seu caminho. Sua palavra era lei absoluta nas regiões sob o seu controle, e sua presença era suficiente para semear o pânico entre a população civil. Agora caminhava sujo, barbudo, tremendo de frio e fome, evitando cuidadosamente o olhar dos camponeses que encontrava pelo caminho, ciente de que qualquer reconhecimento poderia significar a sua perdição. As lembranças o perseguiam constantemente durante aquelas semanas de fuga. Cada fogueira improvisada que acendia para se aquecer lembrava-lhe os incêndios que havia ordenado. Cada chama miserável para sobreviver contrastava dolorosamente com o fogo que tinha sido símbolo do seu poder destrutivo. Neste ocaso da sua carreira criminosa, começou a experimentar uma emoção que não conhecia há anos de exercer o terror: o medo. O carrasco que havia infundido pânico em milhares de pessoas vivia agora perseguido pela sua própria sombra, consciente de que cada dia de liberdade poderia ser o último. Sua situação não era única entre os criminosos de guerra nazistas em fuga. Dezenas de oficiais das SS e outros perpetradores de crimes buscavam rotas de escape através de redes organizadas conhecidas como Red Lines. Estas vias clandestinas, que incluíam mosteiros, simpatizantes encobertos e passaportes falsificados, tinham conseguido trasladar a numerosos fugitivos até a Itália e de lá para destinos seguros na América do Sul. O oficial tentou estabelecer contato com essas redes de escape, mas descobriu que sua notoriedade jogava contra ele de maneira decisiva. Era demasiado conhecido nas regiões que tinha devastado, demasiado fácil de identificar para os aldeões que o recordavam vividamente, demasiado reconhecível para os prisioneiros libertados que podiam descrevê-lo com precisão milimétrica. O final de sua fuga começou com um encontro aparentemente casual em um pequeno vilarejo bávaro onde havia buscado refúgio temporário. Entre um grupo de deslocados que transitava pela área estava um homem polonês, antigo prisioneiro de um dos campos de concentração.
Um único olhar bastou para o reconhecimento: a mandíbula rígida, a cicatriz característica na testa, o timbre áspero da voz que havia pronunciado tantas sentenças de morte. O ex-prisioneiro agiu com prudência, avisando discretamente as autoridades aliadas da zona sobre a presença do fugitivo. Durante vários dias, soldados norte-americanos e britânicos vigiaram a aldeia, planejando cuidadosamente o momento oportuno para agir. O carrasco, completamente alheio ao fato de ter sido descoberto, mantinha sua rotina diária, procurava pão entre os habitantes locais, dormia em um celeiro abandonado nos arredores da aldeia, evitava conversas prolongadas que pudessem revelar detalhes comprometedores de seu passado. Seu passado criminoso, no entanto, já o havia alcançado de maneira inexorável. Uma madrugada, vários caminhões militares aliados cercaram completamente a aldeia. Soldados armados invadiram o celeiro onde o oficial dormia. Sua tentativa de fuga por uma porta lateral foi inútil. Foi dominado em questão de segundos, sem oferecer uma resistência significativa. Já não havia vestígio do homem que havia ordenado incendiar aldeias inteiras com uma frieza calculada. Ao registrá-lo, os soldados encontraram fragmentos de documentos queimados em seus bolsos, junto com uma insígnia das SS que não havia conseguido destruir completamente. Esse descuido menor se tornou a prova definitiva de sua verdadeira identidade. Foi transferido sob estrita vigilância militar para um centro de detenção, e durante o trajeto, os soldados observaram que mantinha o olhar constantemente baixo, evitando qualquer tipo de contato visual. O verdugo estava completamente derrotado. Sua captura representou a materialização de um contraste dramático entre duas imagens irreconciliáveis: a do oficial SS, que no auge do Reich havia decidido com frieza administrativa a morte de centenas de pessoas, e a do fugitivo capturado, sujo, faminto, algemado e visivelmente trêmulo diante de seus captores. Os aldeões que presenciaram a cena comentaram posteriormente que foi como observar a transformação de um lobo raivoso em um cão assustado. A queda do verdugo era total e definitiva. Encarcerado em uma cela individual, foi submetido a interrogatórios preliminares, durante os quais tentou negar sua identidade real, mas as provas acumuladas contra ele eram contundentes. Testemunhos detalhados de sobreviventes, documentos apreendidos durante registros, fotografias que confirmavam sua participação em massacres específicos. Cada dia, mais sobreviventes chegavam para identificá-lo, apontando-o sem hesitação como o homem responsável pela destruição de suas comunidades. Mulheres que haviam perdido suas famílias, idosos que haviam visto suas casas arderem, até mesmo crianças que conservavam lembranças traumáticas dos incêndios, todos concordavam em sua identificação. Não havia possibilidade de escape ou negação crível. Sua captura foi comunicada imediatamente à imprensa internacional, gerando manchetes que ressoaram por todo o mundo livre. Os jornais anunciavam a detenção do homem que havia semeado terror com fogo e destruição, descrevendo sua queda como o símbolo do triunfo da justiça sobre a impunidade nazista. Para os governos aliados, representava uma vitória significativa na busca de responsabilidade pelos crimes de guerra, demonstrando que a rede de perseguição funcionava efetivamente. Para os sobreviventes dos seus crimes, a notícia da sua captura representou muito mais do que a simples detenção de um indivíduo. Confirmava que a justiça podia alcançar até mesmo aqueles que tinham tentado desaparecer no anonimato, demonstrando que a memória das vítimas mantinha viva a busca de responsabilidade pelos crimes cometidos durante os anos mais sombrios da história europeia. O oficial que tinha usado o fogo como instrumento de terror agora enfrentava o fogo da justiça, reduzido a esperar um veredito que todos sabiam inevitável. O ocaso do carrasco simbolizava algo mais profundo que a queda de um criminoso individual. Representava a fragilidade fundamental do poder construído sobre o terror e a violência sistemática. Durante anos, sua figura havia encarnado a arbitrariedade absoluta, a capacidade aparentemente ilimitada de destruir vidas e comunidades com decisões friamente calculadas.
Sua autoridade havia parecido invencível dentro do sistema nazista, protegida pela estrutura institucional do Reich e pela cumplicidade de milhares de colaboradores. No entanto, no final, seu destino foi o de um fugitivo encurralado, reduzido à condição de um prisioneiro a mais entre os escombros de um império derrotado. Sua queda demonstrou uma verdade histórica fundamental, que por mais brutal e aparentemente invencível que pareça um regime autoritário, sempre existe um momento em que a justiça, impulsionada pela memória persistente das vítimas e a determinação daqueles que buscam responsabilidade, consegue abrir caminho através das estruturas de impunidade. O carrasco que havia semeado medo em milhares de pessoas terminou preso pelo mesmo medo que havia infundido em outros, vivendo seus últimos dias de liberdade, perseguido pelas sombras de seus próprios crimes, consciente de que a rede de justiça se fechava inexoravelmente ao seu redor.